Filipenses capítulo de número 2, nós iremos ler dos versos 3 ao 8. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Tende em vós o mesmo sentimento, melhor dizendo, a partir do 3. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um de vós em vista o que é propriamente seu, senão que cada um qual também é dos outros. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por um instante só, feche os seus olhos e curve a sua cabeça nesse instante. Peça para Deus, com toda sinceridade, peça para Ele falar com você de uma maneira especial nesta noite. Peça a Deus para te confrontar nesta noite com a sua palavra. Peça a Deus para mexer com você por meio da sua palavra nesta noite. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir ao Senhor que receba mais uma vez o nosso louvor e a nossa gratidão. Porquanto Tu és Deus Todo-Poderoso e Tua é a honra, o poder e a glória para sempre. E te pedimos em nome de Jesus, Senhor, e pelo Espírito Santo do Senhor, que por intermédio da Tua palavra o Senhor possa nos confrontar nos nossos comodismos, no nosso interior e na verdade que somos nós interiormente. Que a Tua palavra possa mexer com o nosso ser para provocar a nossa transformação e a nossa santificação em o nome de Jesus. Nós oramos nesse instante e também agradecemos neste mesmo nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e todos digam comigo amém. Meus irmãos, nós temos aprendido com a palavra do Senhor, sobretudo com muito mais ênfase durante esta semana, acerca da unidade e da necessidade dela na igreja, e temos aprendido que, na verdade, a unidade não existe sem a pessoa de Cristo. Mas também nós temos aprendido pela palavra do Senhor, de acordo com até as explanações durante essa semana, que nós podemos sim fazer ou preservar essa unidade que existe em Cristo. E nós devemos ter atitudes de renúncia em prol desta unidade, para viver essa unidade
E isto vai fazer com que o nome de Cristo seja reconhecido e exaltado, que foi para isso que Cristo morreu e intercedeu para que houvesse unidade na igreja. Mas também esse texto vai nos dizer da necessidade de humildade. E vai bater com ímpeto no nosso eu, nos nossos desejos, nas nossas vontades, nas nossas presunções, nas nossas arrogâncias, nas nossas exaltações pessoais. E o texto vai deixar bem claro que Cristo, na verdade, Ele nos confronta com o seu próprio exemplo de humildade, para que nós também vivamos esta humildade e vivamos essa vida em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, na verdade vem e está relatada e está colocada nesse texto justamente para bater de frente com toda a arrogância que possa haver entre nós, em nossas vidas. E nós precisamos então entender que Jesus é o exemplo para que nós nos humilhemos. Ou então nós temos que questionar se de fato estamos e vivemos em Cristo e o seu verdadeiro Evangelho. E nós queremos essa noite justamente falar da suficiência de Cristo para nós. Paulo escreve essa carta, na verdade, aos Filipenses. E, na verdade, quando a gente olha para essa carta de imediato, nós não vemos um tratado profundo de doutrinas teológicas, mas uma carta de amor, um recado de amor, de gratidão a Deus pela vida daquela igreja. Aliás, o tema dessa carta é a alegria de servir a Cristo. Nós devemos servir a Cristo com alegria. Nós devemos servir uns aos outros. E Paulo deixa bem claro que servir a Cristo, servir a Deus, nessa carta também é servir um ao outro, é promover a unidade, o crescimento, é ter entranháveis misericórdias uns com os outros. Isso só é possível em Cristo Jesus. E nós devemos fazê-lo com alegria. Mas Paulo também faz questão de mostrar para aquela igreja e também a nós a suficiência de Cristo para nós. Cristo é suficiente. E ele então vai mostrar isto justamente no versículos 5 a 8, que Jesus é um modelo para toda a nossa vida. Versículos 5 a 8 nos diz assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se na semelhança de homem e reconhecido na forma ou na figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Antes que a gente pense, antes que a igreja em Filipos pensasse, chegasse a se sentir ofendido por alguma coisa. Aliás, Paulo trata disso lá no capítulo 4, quando ele se dirige a Evódia, a Síntique, que estão se ofendendo, que são ofendidas uma com a outra, e também dirige ao pastor daquela igreja para que ajude aquelas irmãs. Paulo está dizendo aqui nesse texto que nós não temos direito nenhum de nos ofender, nós não temos razão nenhuma, porque Cristo, Ele é o exemplo para a igreja. E que exemplo é esse? O modelo da igreja, o modelo para a igreja é que Cristo, subsistindo na forma de Deus, ou sendo Deus, Ele se despiu dessa glória por um momento,
E ele se humilhou tomando a forma humana, e na forma humana de servo veio para servir. Ele, na verdade, foi reconhecido na figura humana, visto ele teve sede, ele teve fome, ele teve dores. Ele foi reconhecido na figura humana, e ele foi humilhado, e ele obedeceu como servo até morte de cruz. E Cristo então é um modelo para a igreja em relação à humildade. A maneira em que nós devemos servir. E Cristo serviu a Deus, serviu ao Pai, obedeceu ao Pai. Diz o texto que ele obedeceu até morte de cruz. E está justamente mostrando que ele serviu a Deus, ele obedeceu a Deus. Ele morreu por mim e por você. Ele serviu para servir-nos seu sacrifício com a sua morte. Ele veio para que nós fôssemos, na verdade, salvos por Ele. Ele veio para que nós fôssemos salvos por Ele. E Ele está servindo e mostrando a humildade. Quando a gente lê, por exemplo, a carta aos Hebreus, capítulo 12, diz, olha, nós devemos, uma vez que rodeados de grande nuvem de testemunha, e ele está falando, o autor dos Hebreus está se referindo ao exemplo dos heróis da galeria da fé, do capítulo 11. E ele, na verdade, está se referindo, então, a esses heróis. Ele diz, olha, mesmo ou não obstante a esses homens terem uma história de vida que são dignas de que nós olhemos para eles, mas nosso objetivo, o nosso modelo, não é nenhum desses homens. Mas nós devemos olhar para Jesus, o qual, vindo, deixou a glória e morreu na cruz do Calvário por todos nós. Então nós devemos ter como modelo a Jesus Cristo, como modelo de humildade. Cristo é suficiente para nós. Mas o texto ainda vai nos dizer que não somente isso, Cristo é o nosso modelo, mas Ele é o foco da igreja. Os versículos 8 a 11. Os versículos 8 a 11 nos diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha só o alvo da igreja. Ele não somente é o modelo, mas ele é o alvo da igreja. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira, lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e debaixo, e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o que Paulo está dizendo para a igreja é, meus irmãos, Jesus não somente é o nosso modelo de humildade, de serviço, Cristo não somente é o nosso modelo de obediência, mas o foco da igreja, o foco do crente. Nós devemos olhar para Jesus, nós devemos servir a Jesus e nós devemos nos prostrar nele e servir a Ele com as nossas vidas, com o nosso serviço. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele fala algumas coisas interessantes ali, dentre as quais nós queremos, na verdade, capítulo 3, ele, a partir do verso de número 12, mas o contexto é justamente ele dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, ele dizendo que Cristo veio e ele foi humilhado e tendo morrido desceu às partes mais baixas e ele então subiu aos céus de onde ele antes desceu e ele deu dons aos homens, deu capacidade aos homens e ele tem, versículo 12 diz,
tendo o propósito do aperfeiçoamento da igreja, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o que Paulo está dizendo, tanto lá em Filipenses quanto aqui em Efésios, é que o nosso alvo, o alvo da igreja, o alvo do cristão é Jesus. E nós devemos chegar ao pleno conhecimento de Cristo, à total estatura de varões perfeitos em Cristo, e é olhando para Jesus, é justamente o nosso alvo, deve ser não somente olhar para os exemplos da Bíblia, como nós dissemos lá de Hebreus, heróis da fé, foram homens destemidos, foram homens que gastaram as suas vidas, se deixaram gastar em pró do Evangelho, em pró daquilo que Deus lhes deu, a visão em prol de Cristo, mas nós devemos até olhar os exemplos deles, nós devemos até admirá-los e seguir o exemplo de fé dele, mas o nosso alvo, o nosso modelo, o foco da igreja é se tornar igual a Cristo. Então o Senhor não morreu na cruz do Calvário. O Senhor, Deus, não deu o seu Filho, não para que nós olhemos e desejemos ser igual a Moisés, o grande herói da fé. Não que nós desejemos a nossa caminhada nos tornar igual a Abraão, nosso pai na fé. Não que nós nos tornemos igual ao apóstolo Paulo, um dos maiores missionários e um camarada que deixa um legado teológico de conhecimento de Deus para a igreja. O nosso foco e o nosso alvo é nos tornar igual a Cristo, o qual, não olhando a glória que lhe estava proposta e não levou em conta a sua ignomínia, mas ele abriu mão de tudo isso, morreu na cruz do Calvário, foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, com o propósito que nós mesmos seguimos ao pleno conhecimento dele. A varonilidade perfeita. Então nós devemos procurar viver Cristo, pregar Cristo e ser aperfeiçoados em Cristo Jesus. E por último, e não menos importante, Cristo é a suficiência da igreja para o cristão. Ele é o modelo para toda a nossa vida. Jesus é o foco, é o alvo da igreja. O nosso alvo deve ser nos tornar iguais a Jesus. E Cristo, nesses versículos 3 a 8, Cristo nos desafia a viver renúncia. Cristo nos desafia a ser humildes. E os versículos 3 a 8, nós lemos aqui: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista apenas o que é propriamente seu, senão cada um o que é do outro. Nós falamos na semana passada sobre os inimigos da cruz de Cristo. E uma das características desses inimigos da cruz é que eles estão voltados para si mesmos. Eles estão olhando para o seu próprio umbigo. O termo lá é umbigo, ou traduzido como útero, ou seja, pessoas que estão encurvadas para si mesmas, pessoas que são, na verdade, egoístas, egocêntricas, arrogantes. E Paulo está aqui: olha, irmãos, não faça nada por essa arrogância, achando que sabe, achando que conhece, achando que é melhor, mas cada um seja humilde e tenham em vós o mesmo
mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E é aí que Jesus nos desafia, é aí que Jesus nos chama a atenção, que Cristo nos desafia e nos chama para que nós abramos mão de nós mesmos, para que nós abramos mão dos nossos direitos, para que nós abramos mão daquilo que achamos ser correto, daquilo que pensamos estar com a razão. E ele diz, olha, o qual subsistindo na forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Ele abriu mão dos direitos de ser adorado pelos anjos, ainda que por um breve momento. Ele abriu mão por um breve momento de estar sentado no trono de glória, adorado e reconhecido por todos, por toda a criatura. E ele, achando-se na forma de homem, diz o texto, esvaziou-se assumindo a forma de servo. Diga comigo, servo. Tornando-se em semelhança de homens, reconhecido na figura humana, e a si mesmo fez o quê? Se humilhou, assumindo a forma humana, se humilhou, tornando-se obediente até morte, e a morte de cruz. Simples assim. O que o Senhor está nos chamando, nos desafiando, irmãos, é para que nós nos tornemos humildes. Para que nós reconhecemos que nós não somos nada, a nossa arrogância, a nossa prepotência não nos levará a lugar nenhum. O estarmos olhados e prostrados apenas para nós mesmos não nos acrescentará nada, a não ser a separação de Deus, a não ser a perdição eterna. E Jesus está nos desafiando nesse texto a nos tornarmos humildes, a abrir mão de pretensos direitos que nós achamos que temos. Há razões que achamos ter. Diante de certas situações, achamos que temos razão para estar dessa forma, temos razão para nos irar, temos razão para estar em relações cortadas com o outro, temos razões para nos defender, temos razões para humilhar, temos razões para ofender de alguma forma, temos razões para nos encontrar ofendidos. Jesus nos chama para que nós renunciemos tudo isso. Ele nos desafia para que nós abramos mãos de todos os nossos direitos. Porque ele, subsistindo na forma de Deus, não usurpou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, esvaziando-se e assumindo a forma de servo. Quem está desafiando a nós e aos filipenses nesse texto não foi o apóstolo Paulo, mas o próprio Jesus. A que nós entendamos que Cristo é suficiente para nós. O sacrifício de Cristo é suficiente para nós. Que as ofensas que por acaso nós estamos sofrendo não nos tirará a salvação em Cristo Jesus. Que as perseguições e as afrontas que sofremos nesta vida não muda a verdade e o fato que eu sou salvo, chamado em Cristo Jesus. Nada vai me roubar isso, nada vai tirar isso de mim. Então eu tenho que me humilhar, servir a Deus, servindo uns aos outros, entender que eu só farei bem a mim mesmo e ao corpo de Cristo se eu viver esta renúncia, se eu viver esta unidade.
e o nome do Senhor será glorificado, porque à medida em que Cristo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, também Deus achou por bem o exaltar sobre todos os nomes e deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor. Paulo, entendendo isso, ele fala assim: olha, irmãos, nós devemos sofrer as aflições de Cristo, e na semelhança da sua morte, do seu sofrimento, nós devemos suportar as aflições, as afrontas, porque também, se perseverarmos até o final, também na semelhança da sua ressurreição, nós veremos e receberemos a glória que Cristo foi glorificado. Aleluia! Essa é a verdade e a esperança. E vale a pena, irmãos, renunciar e se humilhar, a nós mesmos humilhar diante de Cristo, reconhecendo que a suficiência dele e do seu sacrifício já é o bastante para nós e para nos salvar. Coloquemos em pé o nome de Jesus. Poderoso Deus, no nome de Jesus